não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? Na verdade, tudo que eu tenho analisado aqui a respeito da política brasileira, uma boa maneira de você entrar no assunto é através do estudo do estado em que estão as ciências sociais. Porque, afinal de contas, todo o vocabulário, todos os conceitos básicos da discussão política sempre começa nas ciências sociais. Quer dizer, por trás de cada demagogo de rua tem um ou dois cientistas sociais. Então, isso quer dizer que quando você distorce as ciências sociais, bom, claro que a discussão política toda vai virar uma loucura, como de fato virou. E aconteceu que as ciências sociais no Brasil, elas se tornaram monopólio do Partido Comunista já na década de 50 e 60. Então, na verdade, o que se chamava de ciência social era apenas o marxismo ou algum arranjo, né, que maquiavam o marxismo um pouco, às vezes sob o nome de progressismo, de nacionalismo, qualquer outra porcaria. Né? A concepção marxista das ciências sociais é muito diferente da concepção ocidental, de modo geral, onde a condição número 1 da objetividade é a distância que o cientista toma, né, da corrente dos fatos. Quer dizer, não que o cientista não possa participar da política, ele pode, mas ele não pode julgar as coisas de acordo com o interesse do seu partido e nem torcer a realidade para dar uma impressão favorável, né, do seu partido, da sua facção, etc, etc. Na perspectiva marxista, ao contrário, essa distorção é obrigatória, porque, segundo o marxismo, não existe a ciência pura, não existe a objetividade científica, só o que existe é a consciência de classe. Quer dizer, o processo social, no entender do marxismo, dos marxistas, é luta de classes. Então você sempre está do lado de uma das classes. Ou você está do lado do proletariado, ou você está do lado da burguesia. Se aconteceu de você nascer no meio, nascer na classe média, então a sua mente vai ser sempre uma coisa vacilante, que vai um pouco para um lado, um pouco para o outro, mas você, no fim das contas, sempre pode decidir e se tornar um partidário de uma das correntes. Então, isso quer dizer que a ciência social, no entender do marxismo, é realmente uma luta. E quanto mais comprometido você estiver nessa luta, maior será o valor cognitivo da ciência praticada, ao contrário do que geralmente se imagina no mundo das ciências, no mundo ocidental, ou se imaginava, porque hoje está tudo dominado pela perspectiva marxista. Então, isso quer dizer que a participação, o compromisso político, é a própria ferramenta do conhecimento científico. Ou seja, a ciência social tem que ser testada na prática da militância, na prática da luta. E a teoria, então, e a prática são muito próximas. Não existe assim uma teoria distinta da prática, elas se mesclam, né? E a prática vai modificando a teoria vai orientando a prática, e assim por diante. E bom, isso aí parece muito bonito no primeiro momento, mas você imagina depois de algumas décadas a confusão que isso gera, né, na cabeça das pessoas. Eu vejo que a nossa capacidade de conservar a objetividade cognitiva num processo no qual nós estamos interferindo é bastante limitada. Né? Eu até dei esse exemplo no livro Jardim das Aflições. Por exemplo, você não pode, em muitas situações, você não pode entender a situação e interferir nela ao mesmo tempo. Ou seja, o desejo que você tem de conhecer algo implica que você renuncie a interferir, renuncie a transformá-lo. Por exemplo, se você pega uma árvore, você pode estudar a árvore como biólogo, mas, então você descreve a árvore, a família da árvore, o crescimento da árvore, tudo. Só que você não pode mexer na árvore. Se você serrar a árvore e transformar numa cadeira, a árvore não existe mais, você não pode mais estudar. Então, este é um caso extremo em que a intervenção do cientista no seu objeto destrói o objeto e, portanto, destrói a possibilidade de conhecê-lo. Dali para dentro, se você fez uma cadeira, bom, agora você só pode estudar a cadeira e não a árvore mais. Isso acontece com muita frequência.
E os marxistas nunca perceberam isso. Às vezes você interferir no processo, na praxis, como eles chamam, te esclarece sobre a situação, mas às vezes a modificação que você introduz ali falseia de tal modo o quadro que nunca mais você vai entender. E isso foi exatamente o que aconteceu com a ciência social brasileira em peso a partir da década de 80, 90, talvez antes. Esse predomínio das ciências sociais, do marxismo nas ciências sociais, era uma coisa assim, aceita como se fosse um dogma, um mandamento divino, uma coisa que só um louco imaginaria encontrar. Quer dizer, a possibilidade da mera existência de uma ciência social que não fosse ou marxista ou positivista, que o marxismo se define em parte pela sua oposição e afinidade com o positivismo, né? Para eles era inconcebível. Quer dizer, na ciência social era mais estudar Marx e Max Weber. Max Weber como representante do positivismo, herdeiro de Augusto Comte, Kant, etc., né? E favorável à abstenção de juízos de valor, tá certo? Portanto, exatamente o oposto da participação marxista no processo. E, por outro lado, o marxismo. Você tinha que escolher um dos dois, e era só isso que se estudava. Na verdade, o universo das ciências sociais é imensamente mais rico do que isso, mas isso aí era toda a cultura sociológica do Brasil. Tá certo? Portanto, se você dissesse uma palavra contra o marxismo, eles já classificavam você no positivismo. Esse cara é um weberiano. Isso aconteceu com o Raimundo Fauro, por exemplo. O Raimundo Fauro começou a abrir a boca e disse: esse cara é weberiano. Pronto, matou o problema. Então era tudo assim. Cada faculdade, né, tinha 2 ou 3 autores, você só estudava aquilo. E o resto você desprezava. Né? Eu me lembro sempre do versinho do Antônio Machado: Espanha miserável, envuelta em seus andrajos, desprecia quanto ignora. Envolta em seus andrajos, ela despreza tudo aquilo que ela ignora. Quer dizer, um mendigo se fazendo importante. E isso, vamos dizer, a Universidade Brasileira é isso. Eu não bando mendigo, intelectualmente mendigo, tá certo? Se fazendo de muito importante e se fazendo de superior a coisa que eles não têm a menor ideia de ser. Né? Quando eu comecei a falar para o Eric Wegelin no Brasil, o primeiro que falou foi o Nelson Lema da Silva. Nelson Lema da Silva é um brasileiro que era um membro do Instituto Liberal e estudou com os discípulos do Wegelin. Escreveu o primeiro livro sobre o Wegelin no Brasil. Né? Mas ninguém leu o livro. Eu tenho uma edição muito vagabunda. Um exemplar caiu na minha mão. Eu fiquei muito interessado, comecei a ler todos os livros do homem. E volta e meia citava o Eric Wegelin. Os caras nunca tinham ouvido falar. Era um negócio assim absurdo. Né? Veja, inclusive pessoas cultas caíram nesse. Né? O Zé Guilherme Melchior chegou a desprezar o Mário Vieira de Mello, teve uma discussão com o Mário Vieira de Mello, e se esse Mário Vieira de Mello fica citando autores de segunda ordem, como esse tal de Eric Wegelin. O Eric Wegelin é simplesmente o maior cientista social da segunda metade do século XX, mas, para quem não conhece, não é nada. Então, o próprio Zé Guilherme caiu nele. Zé Guilherme, que era um cara que lia tudo. Né? Segundo o Levi-Strauss, ele havia lido todos os livros. Né? Então, esse aí ele não havia lido e por isso mesmo ele desprezava. O famoso argumento de ignorância. Né? Quer dizer, se eu não conheço, não existe ou não tem importância. E o Zé Guilherme, entojado como ele só, né, caiu nessa. Caiu muitas vezes. Né? Eu nunca levei muito a sério o Zé Guilherme como pensador. Ele como erudito, crítico literário, muito bom. Mas como pensador, esse é realmente micho. Né? Era assim, um porta-voz da ideologia liberal e pronto, não, propagandista do liberalismo. Não passava disso. Agora, essa falta desse síndrome de Dunning-Kruger, que no Brasil todo mundo tem, ele não sabe qual é o seu lugar na escala, né? Então ele também não sabe medir o lugar do outro. Né? Eu, por exemplo, eu acho que eu não sou um sujeito burro, e eu acho que eu não sou um mau filósofo, né? Mas eu sei quem está acima de mim e quem está abaixo. Né? Eu sei, por exemplo, que o Eric Wegelin está muito acima de mim, eu sei que o Mário Fernando dos Santos está muito acima de mim, e por isso mesmo eu consigo me localizar, porque eu tenho uma régua que mede para cima e para baixo. Mas em geral no Brasil a pessoa não tem, elas se colocam a si mesma acima de tudo. Então, né? Por exemplo, o próprio Zé Guilherme, quando ele falava de Platão assim, nariz empinado. Agora, quando ele falava do chefe dele, o Afonso Arias de Melo Franco, não, era Deus na Terra. Isso mostra a mentalidade torta. Certo? Não estou falando, não é para falar mal do Zé Guilherme. Zé Guilherme merece admiração sobre muitos aspectos. Né?
Mas é uma fraqueza que é típica da cultura nacional. E é uma coisa da qual nós temos que nos livrar. Por isso mesmo, eu há décadas adotei como lema a frase do Dom Quixote: eu sei quem sou. Eu sei quem eu sou, eu sei onde eu estou, eu sei o meu tamanho, sei o seu tamanho, eu sei o tamanho do vizinho. Então, eu sei exatamente. Não precisa me mostrar meus defeitos nem minha qualidade. Eu conheço todos. Tá? E agora, no Brasil, falando desse predomínio do marxismo nas ciências sociais, eu tive o desprazer de participar de uma cerimônia de homenagem, entre aspas, ao Gilberto Freire, na USP, onde a coisa mais linda que disseram, fizeram uma força, depois que durante séculos, décadas, eles escondiam o nome do Gilberto Freire. Daí, quando morreu, veio o centenário, agora nós temos que falar alguma coisa. E decidiram, e fizeram uma força, então, vamos falar alguma coisa a favor dele. E daí disseram, ele era um sociólogo quase tão bom quanto o Florestan Fernandes. Quase tão bom. Né? E o Florestan Fernandes, né, para mim, o resumo do Florestan Fernandes é aquele que disse dele o Alberto Guerreiro Ramos. O problema do Florestan Fernandes é simples, ele é burro. Né? Então você pegar um gigante como Gilberto Freire, né, e comparar a um, sei lá, funcionário do departamento municipal como o Florestan Fernandes e achar que ainda está sendo muito generoso com o Gilberto Freire. Isso é a síndrome de Dunning-Kruger. As pessoas, elas têm muita dúvida sobre elas mesmas, então tentam escapar da dúvida, inflando o seu próprio valor de uma maneira inteiramente absurda. Como você houve um crítico no Rio Grande do Sul, esqueci o nome do cara, muito bem esquecido, aliás, e escreveu que assim, a obra do Chico Buarque de Holanda é comparável à de Michelangelo. Né? E olha que coisa, então o que você vai fazer com o Carlos Gomes, com o Alberto Nepomuceno, com o Villa-Lobos, né? Está acima de Michelangelo, pô. Então eles são anjos do Senhor, só pode ser isso, né? É o que fala Mariano Suassuna, né? Se eu chamo esse músico popular de gênio, o que eu vou dizer do Beethoven, do Bach? Não sobrou palavras, né? Acabou. Então a falta de senso de medida nessas coisas é uma doença, evidentemente. Mas você não pode esquecer que essas capelinhas universitárias, elas sobrevivem na base do culto de pessoas medíocres, de gente burrinha que o pessoal transforma em ídolo. Se você pensar bem assim, intelectualmente, quem é Mariana Chauí? É zero. Literalmente zero. O que é o Gianotti? Zero. Estou falando na escala média dos professores que eu conheço aqui nos Estados Unidos, na França, né, na Romênia. Pega essa gente toda e compara. Com um sujeito que não é nenhum gênio, mas é um excelente professor de filosofia, o Andrei Pleixo, o Gabriel Lichiano, do que são eles perto desses dois? Não são nada, eles não são dignos de engraxar o sapato de um professor europeu. Claro que no Brasil tem gente capacitada, muito capacitada, mas geralmente está em nichos muito pequenos, como por exemplo, lógica matemática. Lógica matemática tem pessoas excelentes, alguns dos melhores do mundo estão no Brasil. Mas é uma área profissional muito limitada. Então, no debate intelectual geral não tem ninguém. Só tem, né, macaquinho, mico, tatu-bola, minhoca, é só isso que você vê. E em volta o pessoal aplaudindo. Eu não sou contra aplaudir as pessoas, eu adoro poder admirar uma pessoa, poder aplaudir, né? Mas quem merece? Agora esses caras aí não, pô. Agora no Brasil, sim, se não tem ninguém, ele pega um Zé Mané qualquer, transforma no ídolo da semana. E as ciências sociais no Brasil, graças a isso, foram destruídas, né? Colocando, sei lá, gente como Fernando Henrique Cardoso, ou Florestan Fernandes. Esses não são, então, intelectualmente, nada. A obra toda do Fernando Henrique Cardoso, o julgamento mais certo que se fez sobre isso foi o que ele mesmo disse: esqueçam o que eu escrevi. Né? Não precisa ler isso é besteira, não perca seu tempo. Né? E aí, pessoal, tranquilo? Então, se inscreva no canal, compartilhe, comente, ajude nosso canal. Os links estão na descrição do vídeo. Você pode participar pelo Apoie-se, pela vaquinha. Qualquer forma de ajuda será muito bem-vinda. Pode curtir, comentar e compartilhar também para ajudar nosso canal. Quem quiser seguir a gente nas redes sociais, estão todas aí na descrição do vídeo. Muito obrigado, sempre com Deus, pátria, família e liberdade. Tamo junto, forte abraço.